Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Letícia Smirelli e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, a famosa tabela calendário, que caso você nunca tenha ouvido falar, com certeza muito em breve você vai sentir a necessidade e vai ouvir por aí o termo de calendário ou dimensão calendário. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse tema aqui no meu canal, sendo que o primeiro é para explicar para vocês qual que é a importância de se ter uma tabela calendário e também mostrar alguns exemplos práticos de como ela faz diferença nos seus projetos de BI. Eu vou deixar aqui na descrição também os outros vídeos onde eu mostro como criar uma tabela calendário usando a linguagem DAX, usando a linguagem M e também considerando dias úteis, feriados e até anos fiscais diferenciados e também fechamento mensal contábil diferenciado. Esse aqui é um assunto super importante, então fica comigo até o final porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Bora começar! Então, o primeiro passo é a gente entender o porquê que uma tabela calendário é importante, né? Para que exatamente ela serve. Eu sempre recebo a pergunta dizendo o seguinte: Ah, Letícia, mas eu já tenho uma coluna de datas certinha lá na minha base de dados. Por que mesmo assim eu preciso ter uma tabela calendário, né? Esse questionamento eu confesso que eu mesma já fiz, principalmente há alguns anos atrás, quando eu estava começando a utilizar, e só depois de um tempo a gente começa a entender a real importância e como ter uma tabela calendário pode fazer falta e impactar o seu projeto. Se você nunca viu uma tabela calendário antes, eu vou te mostrar aqui uma agora, que eu tenho aqui num modelinho já pronto, que basicamente, gente, é uma tabela de datas, tá? Então, é uma tabela que eu tenho a listagem das datas, sem nenhuma interrupção, sem nenhum furo, tá vendo que as datas aqui são contínuas, ó? Tenho também como extrair mais atributos dessa calendário, como o ano, o mês, o nome do mês, trimestre, o mês abreviado, o nome do dia, se é um dia útil ou não. Então, a gente tem basicamente uma listagem de datas e aí, a partir dessa listagem de datas, a gente pode extrair outros elementos que vão ajudar a descrever aquela coluna de data. Entendido o que é uma tabela calendário, agora vamos então para a parte do porquê que ela é importante. Para facilitar essa explicação, eu até recuperei um post aqui que eu tenho lá no Instagram, se você ainda não me acompanha por lá, me segue lá, @LeticiaSmirelli, que eu dei aí 4 motivos do porquê você deve criar uma tabela calendário. O motivo número 1, gente, é para a gente trabalhar com funções de inteligência de tempo. O Power BI, ele tem várias funções que a gente tem como calcular coisas ao longo do tempo, né? Então, eu posso calcular, por exemplo, o meu faturamento e comparar com o faturamento do ano anterior, do mês anterior, ver o acumulado total do início do ano até agora. Então, tem várias funções, tá? DAX aqui. E para a gente usar essas funções de inteligência de tempo, ou seja, cálculos que envolvem aí datas, que envolvem período, né, que envolve tempo, a gente precisa ter um range completo de datas, que é o que eu comentei com vocês, né? Então, quando a gente tem uma calendário, a gente garante aqui que a gente tem uma listagem de datas sem nenhum furo, diferente dos nossos dados. Se a gente for pegar um histórico de vendas, por exemplo, vamos supor que aquela empresa ali, ela não trabalha de final de semana, ou ela não trabalha no feriado, ela não tem faturamento nesses dias. Vocês concordam que eu não vou ter dados todo santo dia? Que eu vou ter alguns furos ali? Então, esse é um dos motivos que a gente precisa ter uma calendário, para a gente garantir que a gente vai ter as datas aqui, ó, sem nenhum furo, certinhas, de forma linear, tá bom? Então, com a calendário, a gente consegue garantir, ter certeza absoluta que a gente não vai ter valores repetidos e também que a gente não vai ter valores faltantes, né? Que a gente não vai ter furos ou redundâncias aí nessas datas, beleza? Motivo número 2 é porque quando a gente tem uma tabela calendário, a gente consegue aí ter o relacionamento de mais de uma tabela fato no nosso modelo. Então, vamos supor, eu vou fazer exatamente esse exemplo aqui para vocês, que eu tenho aqui, ó, no modelinho, uma tabela que eu tenho o meu histórico aqui de vendas, ó. Então, eu tenho essa tabela aqui, que eu tenho o histórico das minhas vendas. Então, se a gente olhar essa tabelinha aqui, ó, eu viro aqui, F vendas. Eu tenho aqui a coluna de data, certo? E aí eu tenho aqui, ó, o quanto que eu faturei, qual foi o produto, qual foi a quantidade vendida, o valor. Tem uma informação de data aqui, beleza. Só que nesse meu modelo de dados, eu posso ter também uma outra tabela à parte, chamada aqui, né, de estoque.
E aí, eu também tenho a coluna data aqui na minha tabela de estoque. Então, se eu abrir aqui a nossa tabela de estoque, ó, eu também tenho, de novo, uma coluna aqui de data. Na verdade, nesse caso, eu tenho até 2 colunas de datas. Aí, o que acontece? Quando a gente vem aqui para criar nossa modelagem, né, criar um modelo que a gente vai trabalhar, qual data que a gente vai considerar aqui? Para colocar, por exemplo, como um filtro no meu relatório. Eu vou considerar usar essa data, essa aqui, ou essa outra aqui da tabela de vendas. Então, vocês concordam que eu tenho 3 datas diferentes em 2 tabelas? O tempo, ele é a única coisa em comum nessas tabelas que ele não muda, né? O tempo, ele é igual para todos. Inclusive, acho que isso até é uma frase que existe. E aí, se eu quero fazer uma análise que eu precise relacionar e ter informações das minhas vendas e do meu estoque em conjunto, eu preciso que elas estejam conectadas. E aqui, ó, eu não tenho nada que vai permitir esse relacionamento da forma que eu preciso. Então, aonde entra a nossa calendário, ó, tá vendo que ela tá aqui? Ela age como se fosse uma ponte aqui entre a nossa tabela de vendas e aqui a nossa tabela de estoque. Então, a gente consegue trabalhar com dimensões de tempo diferente e aí a data que a gente vai usar nos nossos projetos para fazer filtro, o que mais seja, vai ser essa data aqui da calendário, porque daí as duas vão estar conversando igual no mesmo período e é uma data sem furos. Outra situação que pode acontecer, gente, é a gente ter também, ó, em uma mesma tabela, 2 datas. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma tabela aqui de notas fiscais, esse aqui é um outro case que eu tenho, e eu tenho na mesma tabela de emissão de nota, eu tenho ali a data da coleta, a data da entrega e a data do faturamento. Essas 3 datas, vocês concordam que pode ser diferente? Ou seja, eu posso ter faturado, por exemplo, no dia 1/5, aí depois, essa coleta pode ter sido feita pela transportadora somente no dia 2/5 e essa mercadoria foi entregue, sei lá, somente no dia 10/5. Então, eu tenho a mesma informação com visões de tempo diferentes, né? Com datas diferentes. Então, quando a gente tem 2 ou até mais datas numa mesma tabela, a gente usa a tabela calendário de apoio, usa essa informação aqui como data, e a gente pode ter relacionamentos ativos e inativos com essa outra aqui. Então, vejam que essa data, ó, eu tenho um relacionamento ativo aqui com a data da coleta, digamos que essa é a mais importante para mim, mas se eu quiser também fazer análise aqui baseado na data de entrega, ó, eu tenho um relacionamento aqui que ele existe, mas ele está inativo, tá vendo que ele está pontilhadinho? E aí eu posso usar uma função aqui chamada Use Relationship, eu vou mostrar para vocês. Então, seria essa função aqui, ó. Então, eu uso uma calculate com a use relationship para eu entender a mesma informação, só que por perspectivas diferentes, por datas e períodos diferentes. E para isso, o primeiro argumento aqui, ó, eu uso a de calendário, a data da de calendário. Então, eu posso ver, por exemplo, quantas notas que eu tive pela data de entrega naquele período, ou então pela data de coleta, ou até mesmo pela data de faturamento. Então, eu consigo ver uma mesma informação, só que por perspectivas, por linhas de tempo diferentes. Outro ponto muito importante da gente ter uma tabela calendário é para a gente trabalhar com datas que são customizadas. Então, tem algumas empresas que trabalham com o famoso ano fiscal. Eu mesma já trabalhei em uma empresa japonesa em que o ano ele começava em março e ele terminava em abril do ano seguinte. A gente chamava de Ki. Quando a gente tem uma tabela calendário, a gente consegue delimitar certinho a nossa visão de onde a gente quer que esse ano comece ou termine, que é esse ano fiscal. Da mesma forma, tá? Que tem empresas que têm períodos aí contábeis diferentes até no mês, né? Às vezes o mês começa no dia 25 e termina no dia 26 do outro mês. Então, a gente consegue, através de uma tabela calendário, fazer essa customização aqui das nossas datas, tá? E também considerar feriados locais, dias úteis ou não, para depois levar essas informações aqui em consideração nos nossos cálculos e indicadores de performance. Eu vou gravar 2 outros vídeos ensinando vocês a trabalhar com ano fiscal e também ensinando a trabalhar vocês com dias úteis. Então fica de olho aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição esses vídeos para vocês verem também. E para a gente fechar, o último motivo aqui é a gente conseguir, como eu disse, criar filtros e segmentações que vão se aplicar a todos os dados e todos os visuais de forma
consistente, né? Então a gente não vai ficar criando vários filtros de datas, um para ter a visão da data do faturamento, outro da data do estoque, outro da data da entrega. Não, com a calendário a gente centraliza isso em uma única data e consegue ter todas as informações ali funcionando direitinho. E aí, pessoal, só pra gente encerrar esse vídeo, vou mostrar para vocês um exemplo de uma outra medida, esse aqui é aquele outro projeto, que são as medidas de inteligência de tempo, como por exemplo essa aqui, ó, Same Period Last Year. Vejam que ela também pede, ó, um argumento aqui, que é uma coluna de datas, e aí a gente usa a data da AD calendário. Então, nesse caso aqui, eu tô vendo qual foi o meu lucro no mesmo período do ano anterior. E aí aqui, obrigatoriamente, tenho que ter a AD calendário com uma listagem de datas contínuas para essa medida aqui funcionar. Tem várias outras medidas de inteligência de tempo, essa aqui é só um exemplo para fechar esse vídeo aqui. Lembrando que a gente vai ter outros vídeos à parte, só explicando como criar, usando a linguagem DAX, usando a linguagem M, e também um outro explicando como trabalhar com esses períodos fiscais personalizados e até com dias úteis feriados. O objetivo desse vídeo era mais dar essa visão geral para você, principalmente você que está começando aí a utilizar o Power BI. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido e que depois disso vocês nunca mais se esqueçam de criar uma tabela calendário para os seus projetos. Não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso essa seja a sua primeira vez por aqui e conferir os demais vídeos aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu sempre respondo todo mundo aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima!